Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Amados irmãos, nós estamos estudando o livro de Juízes com muita calma. Hoje, pastor Elias nos trouxe a primeira parte de Juízes, capítulo 8. E nós estamos bem devagar, entendendo e compreendendo o livro de Juízes. Por quê? Porque Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são livros que naturalmente a gente estuda. Levítico nem tanto. Levítico o pessoal se encrenca um pouquinho, mas depois dos estudos diários ali de Formosa, nós tivemos com o pastor Arnaud e toda a sua equipe estudos maravilhosos. E aí a gente vai para Deuteronômio, lê direitinho. Josué, a gente quase sabe de cor, né? De tão bonito que é, de tanta batalha, de tanta guerra, de tanta voracidade, né? É o livro das conquistas. E quando chega em Juízes, a gente lê por ler, passa por cima. E abre mão de toda uma historicidade que é fundamental, e de uma série de conhecimentos históricos, políticos, geográficos, sociológicos, que são essenciais para entender, inclusive, o resto das Escrituras. E cada juiz, irmãos, é um libertador que Deus levanta, fazendo com que aquele povo aguardasse o grande juiz, aquele que a morte não haveria de vencer, porque é uma gangorra espiritual tão difícil, né? O livro de Juízes. E enquanto o juiz está vivo, o povo tem um referencial e o povo segue a Deus. O juiz morre, aí vem a cantiga de grilo. E voltou Israel a fazer o que era mal diante do Senhor, servindo a Baal, Asterote. E aí você volta ao ciclo de escravidão, até que o Senhor levanta um novo juiz. E nós estamos vendo o juiz mais teimoso de todos, porque teve um juiz que Deus teve que trabalhar primeiro no coração dele, para mostrar que era possível usá-lo para alguma coisa, e depois que usou, esse homem ainda não quis se tornar o número 1 do seu povo. Gideão. É incrível como o pastor Elias trabalhou, né, com Gideão ali, devagarzinho. Primeiro Deus convence a Gideão que Gideão pode ser juiz. Depois Deus convence a Gideão que a família dele pode ter alguém usada na obra. Depois Deus convence a Gideão que a tribo dela poderia surgir alguém que poderia ser usado para ser libertador. Depois que Deus convence, aí Deus bota um exército na frente de Gideão, e Deus transforma um exército de mais de 30 mil homens em 300. Aí o coração de Gideão foi para o espaço de novo, né? Incredulidade de novo. Até que Deus faz o próprio Gideão descer ao arraial dos midianitas, e 2 midianitas estão conversando, e eles, no teor da conversa, dizem: nós vamos ser arrebentados, porque um sonhou que viu um pão e dava contra todos eles. E eles disseram: esse pão é Gideão, rapaz. A fama dele já tinha corrido, e ele está vindo aí, nós vamos apanhar nessa batalha. E aí ele sobe todo corajoso, e com 300 homens, ele tem uma vitória muito grande. Muito grande. Mas nós vamos ver, quando chegarmos no capítulo 9, que se levanta um filho de Gideão, e que quer dominar sobre todo Israel. Para que isso aconteça, ele mata os irmãos dele todos, e o povo volta a fazer o que é errado diante do Senhor, e volta a cair. Eu estava em casa parando e pensando
e refletindo, por que tamanha inconstância espiritual? Porque era um povo de tão dura cerviz. Porque aquele povo simplesmente não aproveitava as oportunidades que teve. Primeiro com Otiniel, o leão de Deus. Depois com Eude. Depois com Débora e Baraque. Agora com Gideão. Por que não aproveitava? Porque era um povo tão difícil de se lidar. Por que tamanho medo? Por que tamanha consagração a Baal? Por que não confiar de forma definitiva em Deus? E eu parava e pensava, Senhor, eu sei que a tua misericórdia é grande, mas é muita misericórdia. Sejamos francos, não é verdade? É muita misericórdia. No deserto, Deus propõe, eu acabo com todo mundo, e de ti, Moisés, levanto toda uma geração. Moisés olha para ele e diz, então, tira meu nome do livro da vida. Por que tamanha inconstância espiritual? Abra comigo o livro de Oséias, e você vai começar a compreender um pouquinho o momento histórico espiritual que eles estão vivendo. Porque eu já te expliquei o momento social, já te expliquei o momento político, já te expliquei o momento absolutamente religioso. São mais de 5 ou 6 ou 7 estudos especiais que estamos fazendo na quarta-feira, aprofundando e trazendo dados que poucos conhecem. E você está tendo acesso. Agora, hoje eu quero conversar com você sobre o contexto espiritual. O que está acontecendo aqui com Israel? Engraçado que a Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é a regra ouro. Quando você não entender um texto, tenha calma. Continua lendo a palavra de Deus e você vai encontrar a resposta. Achou o livro de Oséias? Às vezes a gente não acha, né? Porque ele é tão pequenininho, profetas menores. A gente lê rapidinho Oséias. Irmãos, os profetas chamados menores, eles não são menores no sentido do caráter, da palavra, da incidência, do conhecimento. Eles são chamados de profetas menores, só porque tem menos capítulo. É só isso. Isaías é chamado profeta maior porque tem mais de 40, 50 capítulos. Oséias é chamado profeta menor porque tem um número menor de capítulos. Mas a explicação, o conteúdo espiritual é muito grande. Eu quero te fazer entender o seguinte. Em Oséias capítulo 11, o próprio Deus fala o que Oséias não tinha condições de saber sozinho. Por isso que é a palavra de Deus. Quando você medita no que está escrito, é impossível um homem escrever o que aqui está escrito. E olha que lindo o que o Senhor fala desse momento espiritual de Israel, dos juízes. Vamos lá? Oséias 11, capítulo 1 diz, quando Israel era menino, sublinha a palavra menino. E se você fizer isso, você não vai para o inferno, eu garanto. Escreva na sua Bíblia. Coloque nota de rodapé. Faça o máximo possível. Destaque. Tá? Tenha intimidade com a sua Bíblia. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Esse é um texto muito bonito que depois Mateus lá na frente vai dizer que se cumpre também com Cristo. Cristo tinha que ir para o Egito e de lá Deus ia chamá-lo. Foi a interpretação que Mateus deu a esse texto. Agora,
historicamente, quando Oséias escreveu, ele não tinha a dimensão de que Cristo ia para o Egito. Oséias, quando escreve, Oséias diz assim, que Deus chama seu filho Israel do Egito quando ele era menino. E olha o versículo 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Olha que estranho. Oséias escrevendo o que estava no coração de Deus. Deus dizendo, eu chamei Israel do Egito. No início ele me atendeu, mas ele me atendia, só que fugia da minha presença. E sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de o quê? Escultura. Um texto como esse é significativo ao extremo. O período dos juízes, você tem Israel, espiritualmente como uma criança. E não há que se esperar muita coisa de uma criança. Não há que se esperar muita coisa de alguém que não tem tanto discernimento. Não há que se esperar de alguém que é pequeno e está dando os primeiros caminhos na convivência, na existência com seu pai, que sejam caminhos certos, retos, justos e dignos. Deus olha com amor para Israel. E Deus diz, olha, não vou destruir vocês, eu vou deixar vocês 8 anos na mão de Cusar-Ritaim, e depois vou deixar 20 anos na mão do outro agressor, e depois 40 anos na mão do outro agressor, e vou levantar juízes, e vou ter calma com vocês, e vou esperar que os sacerdotes trabalhem com vocês, e os levitas ensinem a vocês, e vou esperar que minha palavra, de alguma forma, retumbe no coração de vocês, e vocês cresçam, e eu vou ter paciência e misericórdia. Por isso que ele sempre levantava o quê? Juízes, que eram períodos de crescimento, o quê? Espiritual, onde a terra tinha paz, enquanto um juiz vivia, eles serviam. Mas você sabe como é menino, não é? Menino é menino. Menino basta a mãe e o pai saírem de perto, ele está fazendo besteira. Ele é inclinado ao mal. Ele é inclinado às artes. Aonde eu moro, sempre teve muito menino. E agora nós estamos tendo uma nova safra de meninos pequenininhos. E eles adoram formar gangues perigosíssimas. Meu filho um dia estava passando, e o menor de todos, bem pequenininho, lindo, um cabelo lindo, sabe aquele olho de gato, que você olha e tem misericórdia? Aí Josué disse, me deu vontade de fechar a janela. Fechei a janela. Rapaz, o moleque pegou aquele negócio que joga água e jogou lama. Se meu filho não tivesse fechado a janela, tinha tomado um banho, ele e o carro por dentro. Porque menino não tem noção de juízo, de encrenca, de nada. E eles são assim. Deus olha para Israel, quando Israel está atrás dos Baalins, e queimavam incenso às imagens de escultura. Que período de tempo é esse? Foi durante o deserto? Não. Esse período de tempo é o período dos juízes. E Deus diz, eu te via como criança. Por isso eu tive paciência com você. Por isso eu não te arrebentei. Por isso eu tive misericórdia de você. E esperei que você crescesse. E olha que lindo o versículo 3. Eu ensinei Efraim a andar.
Se lembram do estudo do pastor Elias hoje? Que encrenca, não sei se foi hoje ou ontem, que encrenca foi para Gideão, quando ele ganha a batalha com os midianitas e os efraimitas não participaram, que era a mais forte, a mais poderosa, a mais vigorosa de todas as tribos. E aí Gideão tem que abrir mão do ego, tem que jogar fora o eu, tem que falar com os efraimitas, que quem fez o mais importante da batalha foram eles. Que ele e Gideão eram nada sem eles, que mesmo eles fazendo o final, estava tudo certo. Olha a sagacidade de Gideão. E Deus diz aqui, eu ensinei Efraim a andar. O mais forte de vocês, fui eu que ensinei. Eu tomei nos meus braços cada um de vós, mas vocês não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles com quem alivia o jugo de sob suas asas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. E olha que vocês não voltaram para a terra do Egito. Mas eu quero avisar uma coisa para vocês. O assírio será seu rei, porque se recusaram a converter-se. Gente, olha que lindo. Deus olha para Israel como um pai, que tem paciência, que tem amor, que tem carinho. Um pai que vê seu filho, não no final da noite dizendo beijo, vá dormir porque seu pai está cansado. Não! Um pai que gera o menino, um pai que faz com que o menino venha a existir, um pai que ensina o menino a andar, um pai que toma o menino em seus braços, um pai que comemora por cada ato fantástico do menino, um pai que vê seu filho progredindo, e Deus disse a Israel, irmãos, o amor de Deus por Israel é algo incomensurável, e ele disse, olha, mesmo vendo vocês irem atrás de Baalins, eu não destruí vocês porque vocês eram crianças. Você já parou e pensou o período de Juízes como crianças aprendendo a andar? Você já parou e pensou o período de Êxodo como crianças aprendendo a andar? Deus com uma paciência monstra. O povo reclamava, o povo irritava, o povo enchia a paciência, e Deus, como resultado, manda o maná. Traz água, traz codornizes, traz vida. Eu estava essa semana pensando, meu Deus, é muito amor. Não, não é só muito amor. É critério de justiça. É entendimento e discernimento da fase em que o indivíduo está vivendo. Deus não destruiu Israel no Egito porque estava escravizado. Quando ele tira Israel do Egito, ele gera o seu povo. E o tira como menino, e cria, e ama, e tem paciência. E para ter paciência com o menino, só pai. Só mãe. O garoto que está lá atrás, e que tem 1,78 m, e 80 e poucos quilos, e forte, várias noites, quando tinha meio centímetro, porque a novalgina não baixava a febre,
Lá tinha que eu ir para debaixo do chuveiro. A mãe dele se lembra disso, ele chorando, tremendo. E eu chorando daqui. E não sabia como não dormia. Mas os dois debaixo do chuveiro para a febre descer. Irmãos, só pai aguenta isso. Quantas vezes o outro chegava encharcado, desculpe a expressão, de pequeno catarro, e esfrega. E não respira. Ainda diz assim: pai, dá um jeito. Sério. Você pode imaginar uma cena como essa. Eu chegando em casa, 15 para meia-noite, cansado. Dei aula de manhã, trabalhei à tarde, voltei, dei aula à noite, morto. Está a criança escondida do lado do sofá, o lado que a gente vê. Botando a mão na cara, e aí eu sei que eu tenho que procurar meu filho a casa inteira. Ainda ficar, onde está o meu filho? Onde está o meu filho? Aí de repente ele tira a mão e grita, bum! E eu tenho que me assustar. E lá vai mais 1 hora de brincadeira. Quem não passou por isso? Agora, será que os atos dos meus filhos foram só benignos? Ou de vez em quando eu tinha que estar no colégio adventista? E o coordenador, o professor regente, um homem chamado Ribamar, perguntando, o senhor está educando esse menino? O que ele aprontou? Mas cresce. Cresce e vira homem. Cresce e toma prumo. Cresce e entende os fatos. Cresce e se apaixona. Graças a Deus. Por meninas da obra. E que são o braço direito dos pastores e pastoras na obra. Glória a Deus. Que alívio. Mas cresce, não cresce? Não vai crescer? Deus esperava pacientemente que Israel crescesse. Israel cresceu. Israel cresceu. Israel se fortaleceu. Israel deixou os queixumes da briga de tribos e de 12 tribos, e chega um momento que Israel cai na monarquia. E quando Israel cai na monarquia, o primeiro rei é a altura de um Israel que está caído espiritualmente, mas o segundo era um homem segundo o coração de quem? De Deus. Aí Israel se fortalece. Israel se torna nação. Israel chega à sua maturidade. Israel se torna não mais rapaz. Israel se torna homem feito. Homem feito. Só que há um problema. Israel se divide. Por causa de uma briga irresponsável por impostos. E Israel volta a servir Baalins. Deixa eu te mostrar geograficamente esse fenômeno. Olho bem grande agora na tela, por gentileza. Eu preciso que você entenda algo que poucos entendem. Amplia o quadro, meu filho.
Aqui está Canaã, e aqui estão as 12 tribos. As 12 tribos. Lá embaixo, Ruben, Gade, Manassés, dos dois lados. Sabe como é que é, né? A gente tem que dar algo maior para os filhos de José, né? Naftali, Asser. Aí lá embaixo, obviamente, Dan, Efraim, Benjamim, mais embaixo, Judá e Simeão. Aqui estão as 12 tribos. Nesta época eles tinham que conquistar, mas eles ficaram com medo. E aqui é o período exato de quê? De Juízes, em que Israel é criança e Deus o está fazendo crescer, mesmo que com dor, mas fazendo crescer. Aí Israel cresce. E Israel alcança esse status aqui. Vamos lá, meu filho? Amplia para mim, por gentileza. Presta atenção. Amplia, amplia, amplia. Mais um pouco. Amplia, isso. Está vendo essa lista de vermelho aí? Isso aí era o território do rei Saul. Esse era o território do rei Saul. Equivalia a exatamente uma média de 60% de todo o território de Israel. Depois que Saul sai, vem Davi. Agora diminui para que eles vejam o reino davídico, que é esse rosa aí. Amplia, amplia, amplia. Parou. O reino de Davi ultrapassa os limites de Israel. Chegando até lá em cima. Ultrapassa. Olha o tamanho. E obviamente com Salomão, diminui agora um pouco, se amplia mais ainda. Israel aqui já é adulto. Você me compreende? Israel é um povo só. Israel é uma nação só. Israel tinha templo. Israel tinha reino. Israel tinha força. Israel era temido. Israel era tudo que nesse momento Deus desejava que eles fossem. Mas quando morre Salomão, que se perdeu na maturidade dele, e Deus disse, não vou dividir o teu reino no teu momento, para não envergonhar teu pai, mas vou dividir o teu reino no teu filho. O que acontece? Olhe para cá. Ocorre isso com o reino de Israel. Olha o quanto diminuiu. Já não vai até lá embaixo no Egito. Já não chega até lá perto da Síria. Já não alcança os rios Tigre e Eufrates. E o pior ainda, dividiu. E lá em cima, Jeuel, vamos lá? Vamos lá? Lá em cima de azul estão 10 tribos. E aqui embaixo, 2 tribos. Surge o reino de Israel e aqui embaixo o reino de Judá. Foi nesse momento que Oséias, tomado por Deus, disse, olha, eu tratei vocês, eu fiz vocês crescerem, eu levei vocês nos meus braços, com corda de amor os atraí, e fique tranquilo, o medo de vocês não vai acontecer, vocês não vão voltar para a terra do Egito, mas vocês vão cair na mão dos assírios. E a razão é, porque recusam converter-se. Porque recusam viver como gente grande. Porque recusam a viver de acordo com minhas regras. Porque se recusam a andar nos meus caminhos. Cresceram, mas se recusam a ser homens. Cresceram, mas se recusam a ser mulheres. E o Senhor cumpriu. Olhe para cá. Adivinhe o que é isso?
de verde. Adivinha? O Império Assírio. Obrigado, Lutero. Olha de onde vai o Império Assírio e até onde vai. Alcança desde o extremo oriente, de onde Abraão saiu. Joel, vai para a Babilônia, entre o rio Tigre e Eufrates. Amplia, amplia, amplia. Está vendo ali escrito Ur? Está vendo que sobe, sobe, sobe? Está vendo Nínive? É a capital do Império Assírio. E eles vieram. Roberto, eles vieram arrebentando todo o sul, arrebentando todo o Oriente e o Ocidente. Veja que não sobrou nada lá de Sidom, de Tiro, e adivinha quem está no meio ali? Joel, Jerusalém e o Egito. Deus prometeu, Deus cumpriu. Foi nessa época que o Senhor disse: que eu vou destruir a cidade. Jonas revoltadíssimo. Eu vou não. Porque o que eles fizeram com a gente, eu não vou. Uai, pastor, mas o que eles fizeram com os israelitas? Irmãos, os ninivitas, os assírios, eles costumavam, para trazer a grandiosidade das guerras deles, pegar a pessoa viva, pegar uma estaca, levantar a estaca e enfiar a pessoa na estaca. Isso se chama empalamento. Era o mínimo. E Deus mandou Jonas ir a Nínive. E Jonas dizia: eu não vou porque você vai ter misericórdia. Israel se converteu? Olha o próximo mapa. Ali caiu o reino do norte, o reino do sul ainda estava sobrevivendo. Nabucodonosor, 578. Cai o reino do sul. Vai embora Daniel. Vai embora todos os grandes do reino do sul. Adivinha como a terra estava? Adivinha como o templo estava? Não tinha mais templo. Tudo foi destruído. Era um povo que perdeu seu templo, sua terra, sua vida. E agora, quem ficou por lá, era só para que povos estrangeiros viessem, estuprassem e gerasse um novo judeuzinho ali, chamado samaritano. Entendeu? Mas eles voltaram a ter vida, né? Sim, destruiu Nabucodonosor, Ciro. E Ciro permitiu que eles voltassem e reconstruíssem o templo. Mas eles tiveram poder e identidade. Olha o que aconteceu. Está vendo aí de verde? Está vendo ali a Grécia? Império Grego. Alexandre o Grande. Ele vinha acabando com tudo. Olha o tamanho do Império Grego. Adivinha quem está ali no meio do mundo arrebentado pelos gregos? Calma, o pior ainda vem. O maior império de todos. O mais organizado. O mais violento. E o mais poderoso. O império o quê? Romano. Está vendo Jerusalém ali?
Joel, amplie para que possam ver Jerusalém. Volta, Jerusalém ali, ó, Palestina. Época de Jesus Cristo. Você sabe quando Israel voltou? Obrigado, filho, pode voltar. Você sabe quando Israel... Agora tira o mapa. Isso. Você sabe quando Israel voltou a ter território? No ano de 1948. 1948. Você sabe o que significa isso? Significa 3.000 anos de vida jogada no lixo. De vida longe da terra. De vida sem os frutos. De vida sem os alimentos próprios. De vida sem usufruir da graça de Deus. Você sabe por que Israel em 48 voltou a ser o que era? E vai ter todo o território de volta e Jesus governando? Sabe por quê? Que em Gênesis 12, Deus olha para um homem e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te dar. Em Gênesis 15 diz: eu vou te dar, depois da 4ª geração tua, voltar. E ela vai sair da escravidão. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas eu quero que você entenda matematicamente algo. O livro de Juízes, ele demonstra uma sociedade em formação. Meninos aprendendo, e com menino a gente tem calma. O livro de 1 Reis e 2 Reis já demonstra uma sociedade formada. Inclusive sendo governada por um homem segundo o coração do Senhor. Então já era uma sociedade alta, grande e forte. E que depois dele sobreviveram ainda mais muitos reis, filhos dele. E que Deus teve misericórdia por causa de Davi. Mas chegou um momento em que Deus olhou para eles e disse: vocês não são mais crianças. Vocês são homens. E vocês serão tratados à altura do conhecimento e da vida de vocês. 3.000 anos de sofrimento. 3.000 anos de sofrimento. E olha que no meio desse tempo, teve a visitação do rei. Jesus chora em Jerusalém. Jesus diz: se vocês soubessem quem aqui estava e o que eu posso fazer por vocês, vocês não têm dimensão. O que eles fizeram? Crucificam e que caia sobre nós e nossos filhos seu sangue. Ok. Não vem reclamar de Hitler e Auschwitz. E não vem reclamar do anticristo. Esse sim vai saber tratar Israel. A agonia será tão grande. Eles gritarão. A igreja que já foi arrebatada no início da grande tribulação desce. Jesus só mostra a palma de suas mãos. E eles reconhecem seu irmão. E naquele dia todo Israel é salvo. Irmãos, Deus é justo juiz.
E Deus trata Israel à medida da sua compreensão. Isso me faz pensar em algo muito mais sério. Como é que vai ser o julgamento de Deus para comigo e contigo? Paulo chega ao ponto de dizer, gente, para a igreja de Corinto, eu não acredito que eu ainda estou dando leite para vocês. Vocês não crescem não. Vocês não evoluem. Vocês não geram vida espiritual de dignidade. Deus tem paciência com crianças. Mas Deus abomina gente grande que se recusa a crescer. Deus teve misericórdia. Juízes é um livro de misericórdia. Deus lidando com criança. Por isso que levantava libertador. Agora escute. Chegou o momento da maturidade. Israel não quis se converter? Ok. Acabou, irmão. Pancada na sua cabeça. Vou levantar um outro povo que vai saber me dar os frutos que eu quero. Daí Jesus ergue a igreja. Se tem algo que Deus abomina, é crente que não quer crescer. É crente que não quer evoluir. É crente que quer viver como pequeno. É crente que não quer avançar. É crente que não quer crescer espiritualmente. Eu, pessoalmente, fiquei assustado nessa pandemia. Não com a pandemia. Eu fiquei assustado, foi com as pessoas me perguntando, onde é que está Deus? E aí eu paro e penso, eu olho, eu digo, meu Deus do céu, essa coisa ouviu meu pai 50 anos. E essa coisa não sabe onde Deus está. Até quando Deus vai ter que falar com a gente e dizer, me louva com as primícias da tua renda? Até quando Deus vai ter que falar conosco e dizer, se o teu coração se converter e abandonar os maus caminhos, eu te ouvirei. Até quando o Senhor vai falar conosco, irmãos? Até quando? Até quando eu, por cansaço, farei a opção de estar em casa? Até quando eu, por negligência, ao ver o necessitado, farei questão de não enxergá-lo? Até quando eu vou dormir com a minha namorada, sem ter colocado nela um anel e respeitado-a? Deus abomina adultos que se comportam como crianças. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Se o juízo para Israel foi nessa medida, eu não gosto de pensar o que está aguardando a nós. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça. Senhor meu Deus, ajuda-nos a crescer espiritualmente. Ajuda-nos a dar passos largos à maturidade. A tua palavra diz que nós devemos chegar à plenitude de varões perfeitos, como fora o teu amado Filho, ó Deus. Tu tens para nós a plenitude do conhecimento, tu tens para nós a plenitude da vida, tu tens para nós a plenitude da graça, tu tens para nós a plenitude da existência, Deus. Mas a vida está tão boa, Senhor. O YouTube me dá a chance de ficar em casa dormindo. Um lindo computador me faz deitar em berço esplêndido. Senhor, nossa vida está tão fechada, que a gente consegue passar ano após ano e não falar que Tu és Deus nem para o vizinho. E ainda pensamos que estamos indo para o céu. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque chegamos à maturidade. Nenhuma igreja que tem 50 anos chega aos 50 anos sem a Tua misericórdia. E se não for a Tua misericórdia, Senhor, e toda a palavra ensinada durante todo esse tempo, Senhor, então nos levanta para a grande obra que Tu tens, ó Deus. E retira de nós o falar de criança, o viver de criança, o brigar como criança, o andar como criança, o existir como criança. Tem misericórdia da minha vida e da vida do meu irmão, Senhor. Tem misericórdia de nós. É incrível, Senhor, como nós temos desculpa, trilhões, bilhões, para não anunciar a Tua palavra, desculpas maiores ainda para nem vir na Tua casa, porque obviamente a gasolina chegou ao preço que chegou, mas a gente não perde uma única oportunidade de estar no cinema e no shopping. Essa é a verdade, Senhor. Senhor, Israel estava vivendo uma terra que manava leite e mel. Israel vivia numa terra onde 2 homens tinham que levar um cacho de uva, Senhor. Senhor, a prosperidade está nos fazendo literalmente deitar em berço esplêndido, Senhor. Está nos fazendo até escolher cultos. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do meu irmão. Ajuda-nos a aprender com Israel. E a discernir, Senhor, os Teus caminhos. E entender que Tu não nos tratará eternamente como crianças, como fora no período espiritual de juízes. Haverá um dia em que prestaremos contas a Ti, de absolutamente tudo. E desse dia ninguém fugirá. Ajuda-nos então a não jogar fora o que Tu nos deste. Ajuda-nos, Senhor, a não ver estrangeiros usufruindo de tudo aquilo que Tu nos deste, porque simplesmente refugamos por nada. Israel ama Baalins.
Israel, mesmo depois de ter todo cuidado amoroso teu, todo cuidado, todo carinho, toda vida, toda proteção, simplesmente se recusa a te servir. Louvado seja o teu nome, agora compreendemos cada vez melhor o livro de Juízes à luz da tua palavra. Mas a tua palavra não se resume às Juízes. 1 Reis e 2 Reis existem. 1 Crônicas e 2 Crônicas existem. E esses livros mostram como tu tratas uma nação adulta. Assírios vieram, tu cumpristes a tua palavra. Babilônicos vieram, depois gregos, depois romanos. Aí no momento de maior escuridão espiritual, tu envias a própria luz, teu filho, mas não viram. Ajuda-nos a não jogar fora a luz que temos e vivermos em tua presença. Obrigado. Amém. De Deus mais firmes são as promessas. Porque Deus falou a um homem. Foi abençoado toda uma geração. E porque toda uma geração não escutou a Deus, gerações posteriores perderam tudo. Escolhe, pois, o que queres. Vamos louvar a Deus?